E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react aqui com as minhas opiniões. Não é nem exatamente um react, né? Minhas opiniões sobre as coisas, porque eu quero reagir aos vídeos, dar minhas opiniões e também espalhar conhecimento, digamos assim. Porque seria uma boa todo mundo entender um pouquinho mais sobre economia para ver como é que o governo é nosso inimigo. A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Isso vai fazer com que o custo dos produtos importados na China se torne mais caro. Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. A forte queda das bolsas europeias. Quando a Dilma perdeu o cargo ali e a lei não foi aplicada nela do jeito que está dizendo a Constituição, cara, eu me dei conta que a Constituição não passa de um papelzinho lá que eles seguem ou não, conforme a vontade deles, cara. A Constituição é um lixo. Não vale nada. Não vale nada. Eles interpretam do jeito que quiser e pronto. Europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. As famosas Torres Gêmeas de Nova York em chamas. 1º de julho de 1994, o dia em que o Brasil conheceu o real. Não esse real, esse real. Naquela época os preços eram um pouco diferentes do que o que a gente está acostumado. De 1994 até 2024, a inflação se acumulou em 704%. E o dólar saiu de R$1 para os 5,45 que a gente está vendo hoje. Isso porque, comparado à história do Brasil, hoje a gente está tirando onda. Margarina Doriana, 500 gramas, 42,900. Leite Longa Vida LG, 1 litro, 29,900. Papel higiênico, 24,900. Entre 1980 e 1994, a inflação acumulada no Brasil foi de... Putz, acho que eu nem sei falar esse número. 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671%. Só isso? Ah, tranquilo demais, cara. Tranquilo demais. Bota mais um pouquinho aí. Bota mais um pouco. Se tem uma coisa que o brasileiro entende mais que futebol, é inflação. O que é inflação? Assim, eu não entendo tão bem sobre esse papo de inflação. No meu entender, a inflação é quando a economia do nosso país está estabilizada. Um imposto cobrado mais que o devido. Imposto? Pô, editor, calma, pega leve aí, pô. As pessoas não tiveram acesso aos Jovens for Schools para aprender educação financeira, empreendedorismo e inteligência socioemocional na escola. Só as escolas que tem, o nosso programa tem isso. Link na descrição. Então, ainda que a gente não esteja sofrendo com a inflação galopante que a gente já viveu no passado, é inegável que ela ainda existe. Não acontece só com a gente, não. O mundo está projetado para ter uma inflação média de 5,8% em 2024. Mas, por que os preços sobem? Por que isso acontece mais em alguns países do que em outros? Melhor. É porque todos eles têm uma moeda que o governo vai lá e... Opa, deixa eu imprimir mais um pouquinho aqui. Vou pegar uma pipoca. Por que os preços sobem? Ah, boa pergunta. Inflação? A inflação sobe, consequentemente tudo sobe junto. Mas o que causa a inflação? Os produtos começam a subir para compensar impostos e tudo mais. It's always and everywhere a monetary phenomenon. Essa é a frase mais conhecida do economista Milton Friedman, e ela basicamente significa que o principal fator que influencia no aumento dos preços é quando o aumento da quantidade de dinheiro na economia acontece numa velocidade maior do que o aumento da produção de riqueza real. Então, seus bens como carros, alimentos, móveis, ou então serviços como reparos elétricos, atendimento médico e desenvolvimento de aplicativos. E o Friedman sustenta esse argumento, mostrando gráficos que relacionam a quantidade de dinheiro por unidade de produção contra o índice de inflação de diferentes países. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Brasil. A correlação é clara. Se o crescimento da quantidade de dinheiro em uma economia acontece na mesma proporção do que a produção de bens e serviços no mesmo período, os preços se mantêm. Mas se o crescimento da oferta monetária acontece numa velocidade maior do que o crescimento da produção, os preços sobem. Mas talvez seja mais fácil de demonstrar isso com um experimento. Isso aqui é uma caixa, como você pode ver. Imagina que tudo que está acontecendo aqui nessa caixa é um país e tem toda uma economia aqui dentro. Existem, por exemplo, remédios, existem copos, existem livros. Todos os itens que estão aqui, eles podem ser comprados nessa economia. Se a quantidade total de dinheiro nessa economia for, por exemplo, de R$10, como desse saquinho, quer dizer que o valor total desses bens e serviços precisam caber dentro desses R$10 que estão aqui. Eu tentei explicar isso aí num react que eu fiz anteriormente. Eu acho que eu não consegui explicar direito. Eu usei até chocolate como exemplo. Então vamos ver se ele explica direitinho. Porque basicamente a economia é todos os produtos aqui e o dinheiro, ele representa todos esses produtos. Se você colocar mais dinheiro, o dinheiro não vai valer mais. Pelo contrário, ele vai valer menos porque ele está lastreando todos esses produtos, por assim dizer.
Então, no caso, esse remédio pode custar R$2, o copo R$3 e o livro R$5. Vamos supor que eu aumento a quantidade de dinheiro disponível para a população dessa economia. Então, pessoas têm mais dinheiro, então elas começam a comprar mais. Acontece que as pessoas elas estão disputando pelo mesmo número de produtos e serviços, que não mudou. Ainda tem um livro, ainda tem um remédio e ainda tem um copo. Só que quando uma pessoa ela chega... Se você tem todos esses produtos aí, e agora você transforma esses R$10 que tem na economia em 1 milhão, você ainda vai ter aqueles mesmos produtos. O que vai acontecer? Eu vou vender aqui meu remédio aqui por 700 milhões. Não, 700 mil, né? Senão não dá pra comprar com 1 milhão. Mas é isso. E ela compra algo, ela tira esse item da caixa, porque ela levou pra casa, ela não tá mais no mercado. Conforme os produtos vão saindo da prateleira, o que acontece? Eles ficam mais difíceis de encontrar, e as pessoas então ficam dispostas a pagar mais por esses produtos. Assim, as empresas não têm por que continuar vendendo esses produtos que sobraram pelo mesmo preço, por um motivo muito simples, porque elas sabem que estão perdendo dinheiro se não aumentassem os preços desses produtos que sobram também. Resultado, os preços começam a subir. O livro que antes custava R$5, ele vai custar 10, o copo custava R$2, vai custar 4, o remédio custava R$3, vai custar 6, se adequando a esse novo momento dessa oferta monetária que é o dobro do que anterior. Mas e se eu aumentar a quantidade de produtos e serviços na mesma proporção que eu aumentei de dinheiro? E o dinheiro, ele, diferente dos produtos aqui que eles vão saindo, né? O dinheiro ele não sai, porque ele tá sempre retornando, então ele fica uma quantidade fixa lá. O pessoal não enxerga assim, mas o dinheiro também é um produto, ele é um desses produtos e ele também está sujeito a oferta e demanda. É isso que o pessoal mais ignora, principalmente político. Político, meu amigo, se você disser que dinheiro faz parte da oferta e demanda, meu amigo, ele vai ficar puto. Não, dinheiro não. Dinheiro não. Dinheiro não tem nada a ver com oferta e demanda, não. Eu posso imprimir o quanto eu quiser. Agora, os consumidores eles têm mais opções de consumo, como 2 copos, 2 remédios, 2 livros, e as empresas que vendem esses produtos têm mais produtos nas prateleiras e estão disputando pela mesma quantidade de consumidores. Para impedir que os consumidores comprem com outras empresas concorrentes, as empresas que competem entre si são o quê? Forçadas a reduzir os preços e manter as suas vendas. Dinheiro, por si só, não tem valor. Se só tivesse, por exemplo, dinheiro na economia, o que você ia poder fazer com esse dinheiro? Investir? Você não pode fazer nada. Se só existisse dinheiro, só existia papel. E papel precisa ser usado para comprar alguma coisa. É preciso que haja produção para que dinheiro tenha valor. Faz sentido isso? Aprendeu alguma coisa aqui? Aprendi bastante. Para levar isso para um contexto Brasil, se a gente... Bom, faltou também ele dizer que dinheiro, para ele não ficar inflando assim, que nem louco também, ele normalmente tem alguma coisa que pareia ele, sabe? O dinheiro, ele é lastreado em alguma coisa. Tipo, antigamente lastreavam dinheiro em ouro, em prata, em coisas valiosas, sabe? Porque no fim, o dinheiro é só mais uma maneira de fazer escambo. Porque, como o tio Patinhas disse, a gente já usou ovos, já usou cabra, já usou ferro, prata, sabe? O dinheiro nada mais é do que um outro produto desses, que também entra na oferta e demanda, e que facilita as trocas voluntárias. Se a gente tirasse uma foto hoje de todo o dinheiro impresso, todas as contas bancárias de cada pessoa, de cada empresa, de todos os órgãos do governo, a gente chegaria numa quantidade total de reais que existem na economia. Essa é uma quantidade limitada de reais. Mas, todo ano que passa, os preços aumentam aqui no Brasil. E em praticamente todos os países do mundo. Então, tem dinheiro sendo injetado na economia numa velocidade maior do que a produção de riqueza. Por quê? Quem que define a quantidade de dinheiro que existe na economia? Putz, os bancos? Não. Imagino que seja a Casa da Moeda. Era pra ser do governo, de cada país, né? Acho que geral não tem. Acertou! Mas a gente não deve conhecer. Claro, o governo pode queimar a caixa, ele pode injetar o seu dinheiro na economia por meio de políticas públicas, assim como as pessoas podem, de repente, se sentir mais confiantes com o futuro, consumir mais, gastar mais, e isso tudo tende a empurrar os preços para cima, porque aumenta a demanda. Mas, de acordo com Milton Friedman, quando o governo ou a população e as empresas, elas simplesmente gastam mais rapidamente o dinheiro que já existe, isso influencia no aumento da velocidade de circulação do dinheiro no curto prazo. Não influencia necessariamente no tamanho da base monetária disponível. A teoria de Friedman diz o seguinte: M vezes V
é igual a P vezes Q, onde M é o total de dinheiro na economia, ou seja, é a base monetária, a foto que a gente tira de hoje do dinheiro disponível. V é a velocidade na qual o dinheiro é movimentado de uma mão para outra, de uma transação para outra, e o quanto dinheiro circula na economia. P é o preço médio de cada produto ou serviço existente, e Q é a produção real desses produtos e serviços na economia, a quantidade de produtos e serviços produzidos. Ou seja, a teoria de Friedman diz que ao aumentar a velocidade de circulação do dinheiro, como o governo faria gastando mais momentaneamente, isso tende a gerar, temporariamente, um aumento dos preços. Afinal, se o governo está gastando mais, esse dinheiro está chegando nas mãos das empresas e pessoas, que também começam a gastar mais por isso. E aí, Isso aqui é o efeito Cantillon em ação. O governo está injetando dinheiro na economia e, por causa desse dinheiro novo injetado, o valor desse dinheiro ele vai começar a diminuir, só que os primeiros que recebem eles lucram com isso, porque o dinheiro ainda não perdeu valor, ele vai perdendo valor conforme ele vai descendo na cadeia econômica. Conforme ele vai descendo, vai chegando em mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, conforme ele vai descendo, ele vai desvalorizando, porque é oferta e demanda. A oferta do dinheiro está aumentando, sendo que a demanda não aumentou tanto ainda. Aproveitar essa alta da demanda, as empresas começam a produzir mais também para conseguir vender mais. No entanto, como o dinheiro que o governo tem é limitado, uma hora ele precisa segurar os seus gastos e a velocidade de circulação do dinheiro na economia volta a reduzir. Como a demanda tinha aumentado por causa disso, agora a demanda diminui. E as empresas, para conseguir vender seu estoque, agora que a demanda diminuiu, elas reduzem seus preços e elas passam a reduzir a produção e tudo isso tende a conter que a inflação continue avançando. Então V pode subir no curto prazo, mesmo que não haja um aumento de M. Mas a teoria quantitativa da moeda do Milton Friedman diz que V haveria de descer depois, corrigindo então os preços que haviam subido. O mesmo vale para períodos de redução de juros, em que a população tende a gastar mais. Nesse caso, não foi criado mais dinheiro, só houve um incentivo para que pessoas e empresas contraíssem mais dívida, porque os juros estão mais baratos da dívida, e com isso elas gastassem mais das suas reservas. Basicamente, a mão do mercado agindo, né? É porque os investimentos em renda fixa também estão rendendo menos. Ou seja, no curto prazo, os preços aumentam, mas uma vez que o dinheiro foi gasto, ele não pode ser gasto de novo pelo mesmo indivíduo, porque, por definição, o indivíduo precisa poupar esse dinheiro tudo de novo, isso leva tempo. E para ele poupar, ele não pode gastar. E uma dívida também, se ela foi contraída, aumentando momentaneamente os gastos de parte da população, eventualmente a população vai precisar devolver o dinheiro que ela pegou emprestado do banco pro banco. E, portanto, gastar menos do que gastou ao contrair a dívida. Ou seja, é um grande ciclo. Quando a velocidade de circulação do dinheiro na economia aumenta, mas não é aumentada a base monetária total, não é aumentado o M, os preços podem aumentar no curto prazo, mas a visão de Friedman diz que não é a velocidade de dinheiro que gera a inflação persistente de longo prazo. Acontece que nós estamos há séculos com inflação acumulada. Parece que não é só uma questão de aumento momentâneo da velocidade de circulação do dinheiro na economia. Não é momentâneo, não. O nosso é permanente. Com certeza não é esse negócio aí, não. Não é esse efeito aí, não. E essa velocidade vai diminuir depois. M aumentou ao longo desse tempo. Ao fabricar e emitir mais dinheiro, existe uma nova base monetária que é maior do que a de antes desse novo dinheiro. Ou seja, M ganhou um novo piso e ele dificilmente volta para o patamar de antes. Então, quem que é o responsável por aumentar a base monetária da economia? Existem bancos comerciais, existem pessoas, empresas, existe governo. Bom, bancos comerciais podem emprestar mais dinheiro, pessoas, empresas podem comprar mais, mas só um agente pode criar dinheiro e decidir quanto que os bancos comerciais podem emprestar. Sabe dizer qual é? O governo. A gente tem o mercado da moeda, que é onde cria tudo. Que é o governo também. A casa da moeda. Os empresários. O empresário cria valor. Ele cria produto, serviço, sociedade. Mas quem cria o papel moeda? A casa da moeda? O governo? Exato, o governo. Mais especificamente, o Banco Central. E mais especificamente ainda, o inimigo da humanidade. O Banco Central tem o superpoder que todo mundo gostaria de ter. O superpoder de criar dinheiro. E como? Como que esse dinheiro chega na população? Pelas contas do banco? Agora o famoso Pix? Não? Eu acho que nenhum de nós iria reclamar, um Pix aí do Banco Central. Através de ações sociais, como Bolsa Família, as diversas bolsas que existem. Aí a questão de serviços, seja MEI, seja CNPJ de empresa grande. O governo comprar um serviço. Acho que seria um pouco de cada, eventos também. Acho que eles têm que fazer várias coisas reciclarem. Quando eles começam a liberar, por exemplo, saque FGTS, Bolsa Família, essas coisas, sabe? Existem duas formas de como o Banco Central cria dinheiro e faz esse dinheiro chegar na população. A primeira, o Banco Central compra títulos públicos. Ao imprimir mais dinheiro ou simplesmente acrescentar mais alguns bilhões de reais à sua conta eletronicamente,
Atualmente, o Banco Central pode utilizar esse dinheiro para comprar títulos públicos. Isso não acontece no mercado primário, ou seja, o Bacen não compra diretamente os títulos públicos do governo. Então aquele negócio de o Banco Central emitir dinheiro e distribuir isso para o governo conseguir quitar a dívida, isso no Brasil não acontece. O Bacen compra esses títulos públicos no mercado secundário. Ele compra de investidores ou instituições financeiras que eles tinham comprado esses títulos do governo e agora estão vendendo. Essa é a forma mais comum de injetar novo dinheiro na economia. Existe uma segunda forma também, que é pela compra de títulos privados. Ao criar dinheiro, o Banco Central pode também utilizar esse dinheiro para comprar CDBs, LCs de bancos ou até debêntures de empresas. Mas isso só acontece em situações excepcionais e não faz parte das operações regulares do Banco Central. Então, matamos. É o Bacen o verdadeiro vilão, né? Bom, não. Ainda que o Banco Central tenha uma grande responsabilidade para a saúde e estabilidade da nossa economia, na verdade o único objetivo do Banco Central é garantir a preservação do poder de compra da nossa moeda, o Bacen... E ele faz isso de maneira bem ruim até. Se bem que o nosso Banco Central aqui até que está segurando lá com os juros e tudo mais. Está segurando a inflação bem. Mas, sinceramente, eu tenho a mesma opinião lá dos anarcocapitalistas tipo Milei, que o Banco Central não deveria existir. Ele é outro mal. Precisa responder a estímulos de curto prazo na economia. E o maior estimulador de curto prazo na economia é o governo. Todo ano que o governo gasta mais do que ganha, ou seja, ele atinge um déficit nominal, ele precisou colher dinheiro de outras fontes, como contraindo mais dívida com a população, ou então aumentando sua dívida externa, ou então aumentando os impostos para arrecadar mais. E todo ano em que o governo gasta mais do que ganha, que é basicamente todo ano desde a última década, ainda que o total de dinheiro não esteja necessariamente subindo, a velocidade de circulação de dinheiro não para de subir. E como M vezes V é igual a P vezes Q, se V está crescendo a cada ano, P há de crescer também. Mas não é só V que está aumentando. M também está. Pegando dados desde 2004, quase todo ano há mais dinheiro sendo criado, tanto físico quanto eletrônico, injetado na economia, do que o crescimento do PIB, ou seja, do que o crescimento da produção de riqueza real. Então se lembra, a questão aqui não é que imprimir ou criar mais dinheiro é o problema, mas sim que isso aconteça repetidamente numa taxa substancialmente maior do que a produção de riqueza real de um país. E o Brasil não é o único em que isso acontece. Ó, como você pode perceber aí, os países com os maiores déficits orçamentários e que têm os maiores aumentos percentuais da sua base monetária em relação ao PIB, têm as maiores taxas de inflação. Inflação não é uma greve elitista em que todos os empresários decidem começar um motim, aumentam os preços para que eles possam aumentar os lucros. Bom, de acordo com os economistas decentes, né? Porque, de acordo com uns presidentes aí, tipo o ex-presidente da Argentina, né? Como era o nome do doido? Até esqueci, mas é aquele de cabelo branco lá, antes do Milei. Ele dizendo lá que a inflação é o negócio da cabeça dos empresários malvadão lá. Filho da puta, viu, bicho? Claro, se você considerar o aumento dos preços dos iPhones ao longo do tempo, isso aconteceu numa taxa maior do que a inflação. Mas isso só aconteceu por um processo de diferenciação do produto vendido, tá? A Apple faz celulares de qualidade e cada vez mais desejados e sabe que pode aumentar os seus preços sem perder vendas. Ela não compete com essas outras marcas celulares que têm preço absurdamente menor, porque eles se posicionam como se estivessem em outro patamar de tecnologia, de experiência de usabilidade, interface, de status. Então ela sabe que pode aumentar os seus preços sem perder vendas. O que é muito diferente de um aumento generalizado de todos os bens de consumo, e principalmente aqueles que compõem os gastos mensais dos menos favorecidos. É aí que está o real problema. Uma baixa ou alta inflação é a consequência de uma boa ou má administração dos recursos públicos e da política monetária do nosso governo. E a gente precisa entender isso, porque é assim que a gente consegue cumprir bem o nosso papel de cidadão, fazer bons votos naqueles que de fato vão gerir o dinheiro que a gente paga para o governo. Porque tendo esse discernimento, a gente pode cobrar as pessoas quem a gente votou e a gente pode entender o que fazer com o nosso dinheiro em cada momento. Vale dizer que esse conteúdo de economia é ensinado no segundo ano do ensino médio na Jovens for Schools, hein? Só uma dica aí, donos de escola. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, eu sou o fundador da Jovens for Schools e esse foi o Jovens de Negócios. E ó, não dá pra mudar o Brasil sem ter você pra ajudar. A Jovens... Bom, terminou o vídeo então, né? Agora é só propaganda. Então, é isso que ele disse, pessoal. A lição que fica é que temos que eleger presidentes que também queiram diminuir o governo. Se eles diminuir o governo, diminuir o gasto do governo, não aumentar imposto, diminuir o governo. Basicamente, o nosso inimigo é o governo. Sempre que ele se expande, ele vai criar inflação para poder pagar sua própria inflação. Ou seja, o governo infla, a inflação da moeda também. Então, tipo, você quer acabar com a inflação e deixar as coisas mais baratas? Acabe com o governo. Igual o Milei está fazendo lá na Argentina.
Nesses 30 anos do plano real, ficou mais do que claro que controlar os gastos do governo, diminuir o tamanho do governo, diminuir o tamanho do Estado nas nossas costas, diminuir burocracia é o que faz uma nação prosperar. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!